Na tranquila cidade costeira de Maré Azul, o sol despontava majestoso sobre as águas cintilantes do oceano, pintando o céu de tons dourados e rubros. As ruas de paralelepípedos ladeados por casas de fachadas coloridas ecoavam com o som suave das ondas quebrando na praia próxima. O coração da cidade erguia-se de uma torre antiga cujos sinos ressoavam melodiosamente a cada hora, pontuando o ritmo sereno da vida local. E então discutir como você pode trabalhar a visão, que é o sentido mais fácil, porém de uma forma diferente, mais profundo, trabalhando um pouco mais as questões já vistas dentro dessa série de sentidos? Então sim, bora! Alô, Libes, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje nós iremos trabalhar com a visão, o nosso último sentido que foi trabalhado dentro desses aspectos. Obviamente, deixei a visão por último porque como ela é a mais fácil, algo que normalmente se faz, então hoje eu vou trazer para vocês 5 dicas de como a gente pode intensificar esse atributo que já é relativamente mais fácil. Obviamente, você pode trabalhar com percepções de cores, percepção de luminosidade, mas como estamos falando sobre descrição, utilizando cenário, personagem, plot, eu vou trazer algumas dicas que são mais interessantes num nível um pouco mais avançado, quando falamos de descrição, utilizando o sentido da visão. Então, bora lá! O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o foco seletivo. O foco seletivo é uma forma de dizer quando você basicamente está transportando aquele ponto mais importante. Claro que você precisa utilizar, por exemplo, dentro das funções do espaço, você pode colocar como utilização de um background, você pode colocar como a intensificação de um sentimento, você pode pegar, por exemplo, preparando para uma ação, você pode fazer a descrição clássica, básica de ambientação de maneira geral, pode criar um contraste positivo, negativo da sua descrição. Só que o foco seletivo aqui não é necessariamente o que você vai falar, mas sim qual que é a intenção que você vai falar. O foco seletivo basicamente é você trazer de todas as informações possíveis do ambiente, características primárias de ambientação, porém durante a narrativa, seja ela uma narrativa de RPG ou uma narrativa de história propriamente dita, colocar elementos descritivos visuais que vão gerar o foco da sua atenção para aquele ponto específico. Você pode utilizar esse foco seletivo de diversas maneiras, existem bilhões de formas de fazer. Você pode usar de gatilhos, algo, por exemplo, da especificidade, similaridade, estranheza, ambientação, aproximação, diversos. Você pode também usar, como a gente já falou algumas vezes, que é o levantar a lanterna, que você traz um elemento de estranheza, porém com o objetivo de ressaltar aquela informação específica de um ponto. Você pode gerar a partir de um gatilho de curiosidade, onde você, durante a sua descrição, coloca um elemento pontual ali que você gostaria que fosse interagido ou que fosse entendido. Basicamente, para a galera que assiste ou assistia alguns animes mais antigos, é quando a câmera passava durante aquela cena e tinha um espaço que estava um pouco mais desenhado. Aí você percebia que futuramente aquele espaço vai ser interagido, talvez uma pilha de pedras que vai explodir, uma árvore que vai ser arrancada. Então, é como você dá o foco num ponto específico na sua descrição visual com o objetivo de destacar aquilo com um pouco mais de reentrância. Quando a gente fala nisso, por exemplo, dentro de uma narrativa de RPG, por exemplo, é quando o mestre dá aquela ligeira dica de coisas que você pode fazer para entender e interagir melhor o ambiente. Ele pode muito bem fazer uma descrição mais básica, onde não possui um foco seletivo especificamente, onde tem, por exemplo, uma caverna, onde ele fala os elementos, como a visão de ela ser mais escura, ter algo que mostra um pouco ali, uma pedra essa aqui, a estalactite, estalagmite, aí a porta de entrada. Porém, durante essas descrições que ele está falando, ele coloca um ponto específico que você percebe que existe lá no fundo algo que parece ser uma sombra tremulante, algo que deveria ser estranho a partir se tivesse talvez uma tocha ali no fundo.
Então, ele foca a sua atenção para aquele ponto especificamente, porque sabe que lá vai existir alguma coisa, algo narrativo, uma problemática, uma apresentação de personagem, um tipo de conflito, alguma coisa que vai mudar a narrativa. Obviamente, esse é o básico do princípio, porém agora tem como você mestre, você escritor, você escritora, colocar esse elemento mais focado sem que fique muito grotesco. Porque se você basicamente está colocando dentro toda uma descrição ambiental e do nada você coloca em foco, trazendo todo o elemento de eu vou colocar um fator humano aqui, você está colocando muito fortemente. Se seu objetivo é realmente gerar essa estranheza para o personagem ir até lá ou o jogador ir até lá, perfeito. Se você quiser transformar algo como um elemento de um foreshadowing ali no meio, aí a descrição tem que ser mantida dentro de um conjunto narrativo, uma linha narrativa onde, por exemplo, você vai descrevendo um pouquinho do ambiente, um pouquinho de algumas ações humanas, não sei o que, né? Até que você coloca o fator humano. Porque se você coloca natural, 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 fator humano, é óbvio que a galera mais experiente ou minimamente mais atenta vai falar assim: gente, é para nós irmos até lá porque o mestre tá focando nesse ponto. Então, vamos. E vai. Isso não é algo, por exemplo, ruim, mas com um pouco de treino você pode transformar do amadorismo para algo um pouco mais profissional. Não estou falando de expert, mas a condução narrativa dentro de um foco visual é interessante. E o legal desse foco seletivo é que você pode colocar em qualquer sentido diferente. Você pode colocar no tato, na visão, na audição, no olfato, na visão. Porém, como a visão ela é o elemento mais forte da descrição, porque os olhos são fatores muito fortes na nossa percepção média, então utilizar dessa ferramenta dentro do foco, no caso, dentro da visão, é muito mais interessante porque você está direcionando uma visão a partir dos seus elementos. Então, fica a dica aqui para vocês. Quer treinar o foco seletivo? Durante a descrição, coloque elementos que são importantes para a interação. Você percebe que na caverna possui algumas estalactites maiores, menores, um pouco mais pontiagudas, dando opções para os jogadores, para os personagens, interagirem de formas diferentes. Você percebe que não é uma caverna necessariamente natural. Já aconteceu várias vezes de ser usadas como algum tipo de refúgio, porque vocês percebem uns restantes de fogueira, algumas marcas na pedra, ou seja, já começa por elementos que existiu ou existe ação humana nessa caverna. E futuramente, no final, finalizando com, aí vocês percebem que algo tremula no campo de visão periférico e acaba. Aí, a partir daí, você dá o gancho. Claro que, obviamente, se você quer gerar mais A ou B, você pode fazer dessa forma. O próximo ponto interessante são as metáforas e as comparações inesperadas. Obviamente, qualquer um dos 5 tópicos que eu vou trazer hoje para vocês podem usar em qualquer um dos sentidos. Mas como eu falei, como a visão ela é o mais clássico e normalmente é o que mais a galera peca por ser mais clássico, é interessante já ter esse focozinho para trazer. As metáforas e as comparações inesperadas, basicamente é você utilizar do filtro do personagem para a descrição de ambiente. Algo que eu já trouxe várias vezes aqui para vocês. Quando você está dentro de um local, você vai reparar e perceber coisas diferentes de uma pessoa a outra. Se uma pessoa ela já tem, sei lá, algo mais, um fator estilista, ou ela tem um gosto mais de cores, ela vai ver se a sala é branca, se a sala é verde, se tem uma textura X ou Y. Se uma pessoa, por exemplo, ela é mais minimalista, ela vai reparar em coisas muito fortes, muito gritantes, porque ela é mais minimalista. Em compensação, uma pessoa mais perfeccionista ou detalhista vai ver coisas como um quadro um pouco mais deslocado, um ornamento que não está. Então, dependendo do estilo de pessoa, o pensamento, o background, estilação, ou até mesmo estado de espírito para a mesma pessoa, ela vai perceber ou não perceber coisas que vão ser colocados. E é interessante que quando você metafora alguma coisa, você está utilizando de interpretações que vão gerar
outras interpretações. Porque basicamente você precisa entrar na cabeça do personagem ou vivenciar aquilo que o personagem teve para entender minuciosamente qual é a forma e por que ele diz daquela forma. Se você diz que o ambiente é como flores que cheiram na primavera, você fala, beleza, flores, que coisa, primavera, então provavelmente deve ser algo relacionado a um bom cheiro. Mas se a pessoa, por acaso, ela é estupidamente alérgica a pólen, então ela vai estar dizendo uma referência de não algo bom, mas algo ruim. Então, quando você utiliza dessas comparações, dessas metáforas, dessas ideias, utilizando como filtro aquele personagem, é interessante você entender como você faz. Obviamente, não estou falando para você talvez considerar primeira pessoa ou terceira pessoa, ambos os casos pode ser usado. Obviamente, em primeira pessoa é algo mais simples porque você está na cabeça daquele personagem, então é mais fácil você ver e interpretar o mundo com aquele personagem. Mas se você está utilizando a terceira pessoa, quando você for descrever o ambiente, quando você estiver no ombro do personagem, você faz uma leve alteração no formato e composição de como você escreve, para dizer que aquilo está sendo percebido e relacionado com o personagem na terceira pessoa. E é interessante porque quando você faz esse tipo de percepção, pode ser que informações passem batidos pelo personagem e por o personagem não perceber, você não percebe, mas como escritor, escritora, mestre, aquela informação existe. Porém, os jogadores, os personagens, os leitores não sabem daquela informação. E com isso você pode gerar cliffhangers, você pode gerar foreshadowing, você pode gerar punches, pode gerar conflitos, pode gerar narrativas, pode gerar arco de personagem. Por quê? Aquela descrição visual que você está colocando a partir do filtro do personagem pode ser alterado, imperceptível ou simplesmente feito de uma tal forma que gerasse essa interpretação diferente. E como eu falei que as interpretações podem ser alteradas de acordo com o formato que o personagem tem e as suas backgrounds, aí perfeito. Porque se eu tenho um background mais positivista, o personagem tem um background mais negativista, então se a pessoa está vendo um mundo mais negativo, ele vai dizer coisas que eu posso levar para um lado mais do copo meio cheio. Porém, isso é a minha percepção a partir da narração que ele fez. Então é interessante que brincar com isso é muito legal, porque principalmente quando você faz uma construção de visão, que obviamente, novamente, você percebe que é algo muito mais comum, você vai ter um foco muito mais legal. O próximo são detalhes relevantes. Isso é bem interessante, mas tem que ser usado com muita parcimônia e um feeling muito específico. Os detalhes relevantes, se você for muito com sede ao pote, primeiro vai ser muito relacionado ao foco seletivo e aí vai ser um foco seletivo ruim. Esses detalhes são pequenas informações que saltam aos olhos a partir de alguma coisa. Nesse caso, é você realmente utilizar da lanterna, não necessariamente como o levantar a lanterna propriamente dita, mas é você usar como se fosse aquela lanterninha de pointer, aquela luzinha que pontua especificamente em algum detalhe. O legal de uma descrição visual, quando você foca nesse tipo de coisa, é você pontuar algo que é bem interessante. Você está descrevendo a cena onde tem um diálogo entre duas pessoas e você, como um conhecedor de alguma coisa, talvez de microexpressões, você fale que aquela pessoa, enquanto está falando, faz um leve movimento de levantar, esboçar um leve sorriso, com uma informaçãozinha jogada ali. Olha, aconteceu ali, é um detalhe bem relevante, bem revelador, mas eu vou deixar aqui. Ou durante alguma descrição que você está falando, você percebe que a pessoa diz algo de um pensador específico, que caso você conheça aquele pensador, ele é algo que leva um pouco mais para um maquiavélico, por exemplo, dando um certo entender que aquele personagem talvez tenha pensamentos maquiavélicos. Ou caso você seja o conhecedor de algum tipo de animal, criatura ou alguma coisa, você pontuar algo específico naquela descrição daquela coisa. Porém, a diferença entre o foco seletivo e um detalhe revelador é onde e como colocar.
O foco seletivo basicamente é durante a ambientação do cenário, você coloca algumas coisas importantes. No caso desse detalhamento seletivo, é durante uma ação. Normalmente essa descrição é colocada em formato de talvez de beat. Para galera que não sabe, beat seria basicamente quando tem um diálogo. Você precisa fazer tal coisa, disse a mulher em desespero. Disse a mulher em desespero se chama beat. Então você pode colocar uma revelação interessante nesse beat, numa descrição visual, quando acontece algo, ou entre falas, no caso, disse a mulher enquanto gritava não sei o que, papapá, papapá. Você percebendo que algo está estranho no movimento de braços, responde com calma. Será que não sei o que, papapá? Então, entre um diálogo e outro, você vai colocar algo, uma afirmação, alguma informação que o personagem recebeu, que você quer que o leitor ou o jogador perceba naquele ponto, e você vai continuar utilizando desta premissa. Então essas pequenas premissas que são colocadas, reforçadas em diversos momentos, elementos, capítulos, diversos e tal, esses pontos são interessantes para você ir colocando. Então, o grande detalhe é, o foco seletivo serve mais para uma ambientação onde você vai focando os pontos importantes dentro do seu flow narrativo. E no caso dessa descrição mais reveladora, é durante uma ação onde o fato principal é o personagem entendendo, percebendo, relacionando essas informações visuais. O quarto elemento é a evocação emocional. Obviamente, você não pode fazer uma história sem pegar um pouco do lado emocional. Obviamente, mesmo sendo uma pessoa lógica ou seguindo para um lado mais lógico de viver, você precisa colocar fatores emocionais. Por quê? Numa história, os fatores lógicos, eles seguram a história. Os emocionais aprofundam a história. Então, você vai se conectar com um personagem ou logicamente ou emocionalmente. Você vai se conectar com a história logicamente ou emocionalmente. Porém, quando você atinge esses dois lados do cérebro do seu leitor, do seu jogador, você vai estar criando um orgasmo cerebral com o objetivo de gerar alguma coisa. Por quê? Como um lado lógico é de um lado e o lado emocional é do outro lado do cérebro, você está ativando o cérebro como um todo, gerando todas as percepções de ambos os lados cerebrais com forma de intensificar aquilo. Você pode gerar uma cena onde tem um diálogo super profundo, onde as pessoas batem boca e tem alguma discussão bem legal, porém, durante isso, antes de finalizar essa discussão ultramente intelectual, uma pessoa solta algo que emociona, toca, pega no calcanhar de algum personagem que você fala. Então, você estava lá todo intrincado dentro dessa discussão, onde você fala assim, nossa, que coisa maravilhosa. Durante a pessoa solta algo que pega emocionalmente em algum ponto. Ou até mesmo no momento que está super emotivo, alguém solta alguma coisa inteligente como forma de revigorar algo mais relacionado. Então, mas Rafa, como eu posso fazer uma descrição visual que leva para o emocional? Nesse momento, você pode tanto relacionar o ambiente com o personagem, fazendo o objetivo do espaço, que é ressaltar positiva ou negativamente essa relação, ou você pode fazer no quesito da relação direta com o personagem com o ambiente, direto do personagem com outro personagem, onde você vai mostrar essa cena acontecendo pelos olhos. Onde um casal está se aproximando e percebe essa relação emocional, os pais pegando os seus filhos, uma pessoa relacionando com o seu pet, uma pessoa dando gratidão com o ambiente, um rei sendo grato pelos exploradores, alguém perdendo um ente querido a partir de alguma coisa mais pesada. Então, a descrição visual é o que você está vendo. E a carga emocional colocada aqui é interessante. Porque, novamente, os 5 tópicos que eu trouxe hoje, vou trazer, pegando o último no final, você pode usar em qualquer um dos sentidos. Mas como a visão é algo muito mais usado, dê uma função a mais para sua cena.
Coloque um foco seletivo, coloque um detalhe importante, crie uma metáfora, coloque uma lanterna, utilize desses estímulos diversos na visão. Porque 90% das descrições são visuais, então coloque mais carga nessas descrições visuais. E no final, para a gente finalizar, é a sinestesia. Eu quis trazer esse último ponto que, apesar de ser dentro do tópico de visão, sinestesia é o ápice. No caso, considerando essa palavra de uma maneira, porque a sinestesia está muito a ver ligado com o toque, o mexer, o ver com as mãos. A pessoa sinestésica, ela gosta de ver com as mãos e mexer nas coisas. Então, se eu estou falando em ver com as mãos, ver, visão, mãos, tato. Ou seja, quando você utiliza de um processo mais sinestésico, você está utilizando do quê? Da visão e associando todos os outros vídeos que eu já fiz falando sobre os sentidos. O grande ápice da descrição sensorial é você pegar todos os sentidos e colocar dentro da descrição. Obviamente, você não precisa e não pode, não falar que não pode, porque não pode é uma coisa errada de se dizer. Só que é estranho você querer colocar todos os 5 sentidos na mesma descrição se o personagem não estiver utilizando de todos os sentidos. Ah, vou fazer uma investigação, onde vai ter o cachorro cheirando, eu observando, sei lá, o gato ouvindo, ou sei lá, outro bicho lambendo. Então, tem todos esses estímulos acontecendo na história, beleza, aí você pode colocar todos. Porém, se você está com alguém, você vê alguém, você sente o cheiro de alguém, você toca em alguém. Então, numa cena de romance, você coloca pelo menos 3 estímulos. Ou no caso, até todos, se você ouvir a pessoa e se você chegar a beijar a pessoa pelo gosto da pessoa, propriamente dito. Então, você pode e deve utilizar mais do que um. E como eu falei que a visão é o mais comum ser colocado, coloque durante o momento de visão mais um estímulo sensorial. Se no local está dentro de uma caverna você está vendo, coloque o som da pingada, coloque o frio do vento que passa, o cheiro de mofo ou, caso tenha uma fogueira ainda acesa, de queimado, o calor, o contraste do frio da caverna com o calor da fogueira. Então, crie dentro da sua descrição visual, coloque elementos de outros sentidos para amplificar essa visão. Claro, você pode utilizar enfoque outros estímulos, porém, como a visão é o mais comum, é interessante colocar dentro da visão outros estímulos. Então, eu convido você, caso seja a primeira vez que você está vendo esse vídeo, que vá na nossa playlist de descrição de sentidos, o tato, a audição, o olfato e todos os sentidos, para ver como você pode colocar um ou outro junto. E o mais interessante é que tem muitos fatores de outros vídeos que você pode colocar na visão, da mesma forma que você pode colocar um foco seletivo no cheiro, no barulho, na percepção, no gosto. Então, o legal daqui é que eu trouxe especificamente esses vídeos com esses tópicos para gerar uma diferenciação, mas não impede de você pegar todos os vídeos que eu falei sobre os 5 sentidos e fazer todos os fatores e ir pegando cada um deles e falar assim, esse tópico pode ser com esse, esse tópico com esse, esse tópico com esse. Então, fica a dica para vocês. Uma descrição boa, uma descrição bem feita, é você utilizar do máximo possível de percepções lógicas, sensoriais e emocionais, porque gerando tudo isso, você vai blindar a sua história, fazendo com que se um personagem, ou caso um leitor ou um jogador, ele é mais lógico, ele está sendo referenciado. Uma pessoa mais sensitiva está sendo referenciada, emocional está sendo emocionada. Então, utilize das descrições emocionais, sensoriais e lógicas, obviamente vendo onde se encaixa melhor a partir da mensagem que você quer fazer. E com isso você vai ter um ambiente muito mais imersivo e estimulando todos os sentidos dos jogadores, dos personagens e dos leitores. Use e abude das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!